EVEC Engenharia e Comércio apresenta como dimensionar o transformador para uso com fio ou fita de níquel-cromo ou nicromo, incluindo dimmer de controle e usando a tabela de fios disponível em www.evec.tech.br. No seguinte link abaixo. Aplicações típicas do fio de níquel-cromo: dobradoras de acrílico, cortadores de isopor, seladoras, estufas de secagem, pirógrafos, fogareiros elétricos, resistores de fio, chuveiros, ferros de soldar e passar a seco, aquecedores em geral, chocadeiras elétricas de ovos, marmiteiros elétricos. Vantagens do uso do transformador: 1. Isolamento e separação total de circuitos entre entrada e saída, evitando choques elétricos com a rede de alimentação da concessionária. 2. Saída com tensão mais baixa que a da rede elétrica. 3. Corrente de controle menor na entrada do transformador, favorecendo o uso de dimmers, termostatos, relés ou interruptores de menor corrente de chaveamento. Vantagens do uso do dimmer: 1. Baixo custo de investimento. 2. Facilidade no ajuste da tensão de saída. 3. Baixo valor de corrente de controle ao utilizar um transformador. 4. Disponibilidade no mercado com controle analógico ou digital. Apresentando a tabela principal. Tabela 1. AWG, escala de norma padrão comercial norte-americana, American Wire Gauge, de fios. Diâmetro em milímetros. Medida do maior segmento de reta, que passa pelo centro da circunferência do fio. Gramas por metro. Peso em gramas para cada 1 metro de comprimento. Secção milímetros quadrados. Corresponde à medida da área total do fio ou fita. Ohms por metro. Valor da resistência para cada 1 metro de comprimento. Amperes. Medida da intensidade da corrente elétrica. Referência bibliográfica da tabela. Apostila Eletricidade Básica, volume 1. Senai, São Paulo. A partir de agora, acompanhe passo a passo o processo completo de dimensionamento do transformador para o fio e para a fita de níquel-cromo. Tenha sempre a tabela de fios ao seu lado, disponível no seguinte link. Dimensionando o transformador. Dados necessários essenciais: temperatura máxima de operação, em graus Celsius. Comprimento, em metros. Para fio. Diâmetro, em milímetros, e fita. Secção, em milímetros quadrados. Valor total da resistência do fio ou fita, em ohms. Atenção! Qualquer variação em um destes parâmetros, altera o valor da tensão e corrente do transformador. Certifique-se de obtê-los com a maior exatidão possível. Como medir? Diâmetro do fio, paquímetro ou micrômetro. Secção da fita, inicialmente, com paquímetro ou micrômetro, e posteriormente multiplicando o valor da espessura da fita, pela sua largura, em milímetros. Resistência do fio ou fita. Multímetro, na menor escala de ohms. Observação importante: ao medir, dê preferência a instrumentos com resolução mínima de leitura de 2 casas decimais. No caso de multímetros digitais, obtém-se melhores resultados com equipamentos de no mínimo de 20.000 contagens e com a tecla Hell, que permite zerar a resistência residual do instrumento. A seguir, ilustramos alguns instrumentos de medição muito importantes para se utilizar nos projetos com fios ou fitas de níquel-cromo. O primeiro deles é o multímetro, muito utilizado para a medição da resistência, tensão e corrente elétrica. O segundo é o paquímetro, usado para a medição do diâmetro, largura ou espessura de um fio ou fita. O terceiro é o micrômetro, que faz a mesma função do paquímetro, porém com um nível maior de exatidão. Exemplo de dimensionamento com fio. Observação: se a sua necessidade é de dimensionamento com fita, avance o vídeo para o seguinte intervalo abaixo. Exemplo 1. Calcular o transformador
Para um fio de níquel cromo de 1,5 m de comprimento, temperatura máxima de operação de 520 graus Celsius, e 1 mm de diâmetro. Passo 1. Localizar na coluna ons por metro, na linha do diâmetro equivalente, imediatamente maior, e mais próximo. Neste caso, o valor encontrado é de 1,02 mm, que corresponde ao fio 18 AWG, e na coluna ons por metro, o valor encontrado é de 1,375 ons por metro. Ilustrando. Como o fio do nosso exemplo tem 1,5 m de comprimento, então devemos multiplicar o valor de 1,375 ons por metro, encontrado na tabela, por 1,5 m de comprimento. Dessa forma, 1,50 vezes 1,375 igual a 2,0625 ons por metro. Observação: caso já tenha medido com um multímetro o valor da resistência no comprimento desejado, neste caso, é possível pular este passo, avançando diretamente ao passo 2. É importante que nesta situação, a medição tenha sido feita com a maior precisão possível, desconsiderando a resistência residual do instrumento, caso do multímetro digital. Passo 2. Encontrarmos o valor da intensidade de corrente, em amperes. Para isso, localizamos na coluna temperatura, o valor equivalente imediatamente maior, e mais próximo. Neste caso, o valor encontrado é de 600 graus Celsius, cruzando com a mesma linha do fio 18 AWG. Ao fazer isso, o valor encontrado é de 11,4 amperes. Ilustrando todos os valores encontrados na tabela temos: fio AWG, 18, diâmetro em milímetros, 1,020 ons por metro, 1,375. Corrente encontrada na coluna de 600 graus Celsius, 11,4 amperes. Passo 3. Calculamos a tensão de saída do transformador, em volts. Para isso, aplicamos o cálculo da lei de Ohm, que consiste em multiplicar o valor da resistência total do fio, em ohms, pelo valor da corrente, em amperes, recém-encontrada para 600 graus Celsius. Dessa forma, 2,0625 ohms, vezes 11,4 amperes, igual a 23,5125 volts. Este é o valor da tensão de saída do transformador. Observação: como o valor encontrado foi de 23,5125 volts, podemos arredondá-lo para um valor comercial mais próximo. Neste caso, 24 volts. Conclusão: o transformador para este comprimento, diâmetro e temperatura de fio calculados, deverá ter uma saída de 24 volts, com corrente mínima, ou superior a 11,4 amperes. Neste caso, qualquer valor de corrente superior pode ser utilizado, e o excesso de tensão em relação ao necessário, é facilmente reduzido e controlado pelo dimmer, atingindo a temperatura máxima desejada de 520 graus Celsius. Exemplo de dimensionamento com fita. Exemplo 2. Calcular o transformador, para uma fita de níquel cromo de 0,85 metros de comprimento, temperatura máxima de operação de 310 graus Celsius, com 1 mm de espessura, por 0,8 mm de largura. Passo 1. Por ser uma fita, e não um fio, devemos calcular primeiramente sua secção, medida da área. Para isso, por ser uma superfície retangular, multiplicamos os valores da espessura pela largura. Dessa forma, temos 1 vezes 0,8 igual a 0,8 mm². Este é o valor da secção total, ou área, da fita. Passo 2. Localizar na coluna ons por metro, na linha da secção equivalente, imediatamente maior, e mais próxima. Neste caso, o valor encontrado é de 0,818 mm², que corresponde ao fio 18 AWG, e na coluna ons por metro, o valor encontrado é de 1,375 ons por metro. Ilustrando.
Como a fita do nosso exemplo tem 0,85 metros de comprimento, então devemos multiplicar o valor de 1,375 ons por metro, encontrado na tabela, por 0,85 metros. Dessa forma, 0,85 vezes 1,375 igual a 1,16875 ons por metro. Observação: caso já tenha medido com um multímetro o valor da resistência no comprimento desejado, neste caso, é possível pular os passos 1 e 2, avançando diretamente ao passo 3. É importante que nesta situação, a medição tenha sido feita com a maior precisão possível, desconsiderando a resistência residual do instrumento, caso do multímetro digital. Passo 3. Encontrarmos o valor da intensidade de corrente, em amperes. Para isso, localizamos na coluna temperatura, o valor equivalente imediatamente maior, e mais próximo. Neste caso, o valor encontrado é de 400 graus Celsius, cruzando com a mesma linha do fio 18 AWG. Ao fazer isso, o valor encontrado é de 8 amperes. Ilustrando todos os valores encontrados na tabela temos: fio AWG, 18, secção milímetros quadrados, 0,818 ons por metro, 1,375. Corrente correspondente na coluna de 400 graus Celsius, 8 amperes. Passo 4. Calculamos a tensão de saída do transformador, em volts. Para isso, aplicamos o cálculo da lei de Ohm, que consiste em multiplicar o valor da resistência total do fio, em ohms, pelo valor da corrente, em amperes, recém-encontrada para 400 graus Celsius. Dessa forma, 1,16875 ohms, vezes 8 amperes, igual a 9,35 volts. Este é o valor da tensão de saída do transformador. Observação: como o valor encontrado foi de 9,35 volts, podemos arredondá-lo para um valor comercial mais próximo. Neste caso, 10 volts. Conclusão: o transformador, para este comprimento, secção e temperatura de fita calculados, deverá ter uma saída de 10 volts, com corrente mínima, ou superior a 8 amperes. Neste caso, qualquer valor de corrente superior pode ser utilizado, e o excesso de tensão em relação ao necessário é facilmente reduzido e controlado pelo dimmer, atingindo a temperatura máxima desejada de 310 graus Celsius. Observações e conclusões finais sobre o fio, fita de níquel-cromo e o transformador. Observações complementares sobre o fio e fita de níquel-cromo. Disponibilizamos abaixo da tabela principal, tabela 1, uma segunda tabela, que leva em consideração o percentual de níquel e cromo na liga. Ela permite a obtenção do valor de ohms e gramas por metro com maior precisão. Quanto mais informações temos sobre o fio ou fita de níquel-cromo previamente adquirida, mais preciso será o cálculo. Portanto, é altamente recomendável consultar o fornecedor para obter o máximo de detalhes. Se for conhecido qual é a marca exata do fabricante do fio ou fita, exemplo, Cantal, é altamente recomendável consultar preferencialmente a tabela específica da empresa, obtendo assim a máxima precisão possível. Observações finais sobre o transformador. Instale o fio ou fita de níquel-cromo sempre o mais próximo possível dos terminais de saída do transformador, e usando bitola de condutor compatível ou superior, pois grandes distâncias, maus contatos ou bitola errada ocasionam queda de tensão indesejável e, por consequência, impede atingir a temperatura desejada. Utilize preferencialmente parafusos, ou terminais de latão, que têm menor resistência de contato que os equivalentes de ligas de ferro. Todo o dimensionamento do transformador é feito sempre em cima de um determinado comprimento, diâmetro, ou secção de fio, ou fita. Caso tenha que alterar um desses parâmetros, será necessário alterar o transformador, pois se for mantido o mesmo, e for utilizado nele fitas, ou fios mais curtos, ou de bitolas mais grossas de níquel-cromo, resultará em sobrecarga de corrente.
Conclusões. Dessa forma, concluímos que não existe um transformador padrão e único para todo e qualquer projeto com fio ou fita de níquel-cromo, pois todo o dimensionamento dele é feito somente em cima das definições de temperatura, comprimento e diâmetro ou secção de cada projeto. Reforçamos então a grande importância de se definir com clareza antes quais são esses parâmetros, inclusive ter o cuidado de adquirir antes o fio ou fita de níquel-cromo, para após a definição do comprimento, bitola e a temperatura do mesmo, definir posteriormente quais serão as especificações do transformador. Dimensionando o dimmer de controle. Para sabermos qual é a potência do dimmer adequado, necessitamos saber antes qual é a potência do transformador em watts. Para isso, multiplicamos os valores da tensão de saída em volts pela corrente em amperes. Dessa forma, temos exemplo 1 com fio 24 volts vezes 11,4 amperes igual a 273,6 watts. Exemplo 2, com fita 10 volts vezes 8 amperes igual a 80 watts. Por questão de segurança, é sempre recomendável utilizar um dimmer de potência máxima superior ao necessário. Dimensionando a proteção, fusível ou disjuntor. Para sabermos qual é a corrente do sistema de proteção adequado, fusível ou disjuntor, necessitamos saber qual é a corrente primária de entrada do transformador em amperes. Para isso, dividimos os valores da potência em watts pela tensão de entrada em volts. Supondo que a tensão da rede seja de 220 volts, dessa forma, temos exemplo 1 com fio 273,6 watts, dividido por 220 volts, igual a 1,24 amperes. Exemplo 2, com fita 80 watts, dividido por 220 volts, igual a 0,36 amperes. Utilize valores comerciais maiores e imediatamente mais próximos em relação aos valores calculados. Exemplo: 1,5 ampere e 0,4 amperes, respectivamente. Circuito completo. Diagrama elétrico final. Finalizamos o nosso projeto, apresentando o transformador, cuja entrada está devidamente conectada em série aos seguintes componentes: um interruptor liga-desliga, um elemento de proteção, que pode ser um fusível ou disjuntor, e o dimmer. Este é o circuito recomendado mais simples, para se utilizar com segurança, em projetos com fio ou fita de níquel-cromo. Obrigado por assistir. Visite www.evec.tech.br. evec@outlook.com.br